Existe um país onde riqueza não é medida pelo dinheiro, onde proteger a natureza é mais importante do que crescer rapidamente, e onde o governo acredita que a felicidade da população vale mais do que o próprio produto interno bruto. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma ideia bonita, mas esse país realmente existe. Ele fica escondido entre algumas das montanhas mais altas do planeta. Durante séculos permaneceu praticamente isolado do resto do mundo. E até hoje, continua tomando decisões que muitos considerariam impossíveis. Mas a pergunta não é apenas como esse país conseguiu existir. A verdadeira pergunta é: como ele conseguiu permanecer tão diferente de todo o resto do mundo? Esse lugar se chama Butão. E talvez ele seja um dos países mais fascinantes que você nunca ouviu falar. Escondido entre a Índia e a China, bem no coração da cordilheira do Himalaia, existe um pequeno país que, por muito tempo, permaneceu praticamente invisível para o restante do mundo. As montanhas que hoje encantam milhões de pessoas também foram, durante séculos, uma barreira natural quase impossível de atravessar. Enquanto grandes impérios surgiam e desapareciam ao seu redor, o Butão seguia um caminho completamente diferente, longe das rotas comerciais, longe das grandes guerras e longe da influência que transformou boa parte do planeta. Esse isolamento acabou protegendo algo que muitos países perderam ao longo do tempo: sua própria identidade. Mas permanecer isolado por tanto tempo também teve um preço. E é justamente aí que a verdadeira história do Butão começa. Durante muito tempo, o isolamento protegeu o Butão, mas ele também limitou o desenvolvimento do país. Enquanto o restante do mundo passava por revoluções industriais, avanços tecnológicos e grandes transformações econômicas, a vida no Butão mudava em um ritmo muito diferente. Grande parte da população vivia em pequenas comunidades espalhadas pelas montanhas. As estradas eram poucas, o acesso à educação era limitado, e por muitos anos, até mesmo a eletricidade fazia parte da realidade de apenas uma pequena parcela da população. Mas ao contrário do que muitos imaginam, o Butão nunca tentou competir com o restante do mundo. Na verdade, seus líderes começaram a fazer uma pergunta completamente diferente. Em vez de perguntar como o país poderia ficar mais rico, eles passaram a perguntar como as pessoas poderiam viver melhor. E foi dessa simples mudança de pensamento que nasceu uma das ideias mais curiosas do mundo moderno. No final da década de 1960 e no início dos anos 1970, o Butão começava a enfrentar um desafio que nunca havia conhecido. Durante séculos, o isolamento havia protegido o país, mas o mundo estava mudando rapidamente. Novas estradas aproximavam regiões antes separadas pelas montanhas. A comunicação começava a chegar. A economia mundial crescia em ritmo acelerado. E pela primeira vez, o Butão precisava decidir como faria parte desse novo cenário. A escolha parecia simples, bastava seguir o caminho adotado por praticamente todos os outros países: investir na economia, expandir as cidades, construir mais estradas, atrair indústrias, aumentar a produção. Mas os líderes do Butão enxergavam um problema. Ao observar outros países, perceberam que crescimento econômico nem sempre significava uma população mais satisfeita. Em muitos lugares, o desenvolvimento vinha acompanhado da perda de tradições, do aumento das desigualdades e da destruição de parte do patrimônio natural. Para um país pequeno, cercado pelas montanhas do Himalaia e com uma identidade cultural extremamente preservada, copiar esse modelo poderia significar perder exatamente aquilo que tornava o Butão único. Foi nesse contexto que o quarto rei, Jigme Singay Wangchuck, começou a defender uma ideia que parecia improvável para a época:
O verdadeiro desenvolvimento não deveria ser medido apenas pela riqueza produzida. Ele deveria refletir também a qualidade de vida da população, a preservação da cultura, o equilíbrio ambiental e a boa governança. Essa visão daria origem ao conceito que, anos depois, ficaria conhecido em todo o mundo como felicidade interna bruta. Mais do que um índice, ela representava uma mudança de prioridade. A pergunta deixava de ser apenas quanto um país produz e passava a ser que tipo de sociedade esse desenvolvimento está construindo. Depois de entender como o Butão permaneceu isolado por tanto tempo, surge uma curiosidade quase inevitável. Como é viver em um país como esse? A primeira coisa que chama a atenção é que o Butão parece ter encontrado um equilíbrio raro entre tradição e modernidade. Nas cidades, é possível encontrar internet, escolas, hospitais e serviços públicos modernos, mas basta caminhar alguns minutos para perceber que muitos costumes continuam exatamente como eram há gerações. As construções seguem um estilo tradicional preservado por lei. Mesmo edifícios novos precisam respeitar elementos da arquitetura típica do país, com fachadas de madeira entalhada, janelas coloridas e telhados inspirados nos antigos mosteiros budistas. Essa preocupação não existe apenas por estética, ela faz parte da identidade nacional. Outro detalhe curioso está nas roupas. Em escolas, repartições públicas e cerimônias oficiais, grande parte da população ainda utiliza vestimentas tradicionais. Os homens vestem o go, uma túnica que vai até os joelhos. As mulheres usam a kira, um longo vestido tecido à mão que continua sendo símbolo da cultura do país. Essa preservação também aparece na religião. O budismo influencia profundamente a vida cotidiana. Bandeiras de oração espalhadas pelas montanhas, rodas de oração girando silenciosamente e pequenos templos fazem parte da paisagem em praticamente todas as regiões do país. Para muitos habitantes, religião, natureza e vida cotidiana não são coisas separadas. Elas fazem parte da mesma forma de enxergar o mundo. E talvez seja justamente essa relação entre cultura, espiritualidade e natureza que explique por que o Butão conseguiu preservar uma identidade tão diferente da maior parte do planeta. Existe uma maneira curiosa de conhecer um país. Em vez de olhar para seus monumentos ou para sua história, basta observar como as pessoas vivem. No Butão, a rotina costuma começar cedo. Em muitas regiões, principalmente fora dos grandes centros, a vida acompanha o ritmo das montanhas e das estações do ano. A agricultura ainda faz parte do cotidiano de milhares de famílias, enquanto outras trabalham no comércio, no turismo ou em serviços públicos. A comida também revela muito sobre a identidade do país. O prato mais conhecido é o emadachi, preparado com queijo e grandes quantidades de pimenta. Diferente da maior parte do mundo, ali a pimenta não é apenas um tempero, ela é o ingrediente principal de muitas refeições. A espiritualidade aparece de forma natural ao longo do dia. É comum encontrar moradores girando rodas de oração, acendendo incensos ou fazendo pequenas reverências ao passar por templos e monumentos religiosos. Não se trata apenas de tradição, mas de uma forma de enxergar a vida que continua presente, mesmo entre as gerações mais jovens. Essa mesma cultura também se manifesta durante os festivais. Em diferentes épocas do ano, cidades e vilarejos recebem celebrações conhecidas como checos, marcadas por danças com máscaras, músicas tradicionais e cerimônias religiosas que reúnem comunidades inteiras. Além de preservar costumes antigos, esses encontros fortalecem o sentimento de pertencimento entre seus habitantes. Mas viver nesse pequeno reino também apresenta desafios.
O relevo montanhoso dificulta a construção de estradas, encarece o transporte e limita parte da atividade econômica. Muitos jovens deixam suas cidades em busca de oportunidades maiores, enquanto o país tenta encontrar um equilíbrio entre preservar sua identidade e acompanhar as mudanças do mundo moderno. Talvez seja justamente esse contraste que torne o Butão tão diferente. Um lugar onde tradição e modernidade caminham lado a lado, sem que uma precise apagar completamente a outra. No Butão, a natureza não é tratada apenas como paisagem. Ela faz parte da identidade do país. Mais de 70% do território é coberto por florestas, e a própria Constituição determina que essa cobertura nunca deve ficar abaixo de 60%. Isso significa que preservar o meio ambiente não é apenas uma escolha política, é uma obrigação nacional. Essa decisão influencia quase tudo: a construção de estradas, o turismo, a agricultura, a produção de energia e até a forma como as cidades podem crescer. Enquanto muitos países destruíram florestas para acelerar o desenvolvimento, esse pequeno reino seguiu outro caminho. Preferiu crescer mais devagar para proteger aquilo que considerava essencial. O resultado é um dos territórios mais preservados da Ásia. Nas montanhas e florestas vivem animais raros, como leopardos das neves, tigres, iaques e o taquim, uma criatura tão incomum que parece mistura de cabra com boi. Mas talvez o detalhe mais impressionante seja outro. O Butão é frequentemente citado como um dos poucos países do mundo com balanço de carbono negativo, ou seja, suas florestas absorvem mais carbono do que o país emite. Em um mundo onde crescimento quase sempre significa destruição ambiental, essa escolha torna o Butão um caso raro. Não perfeito, mas raro. Um país tentando provar que desenvolvimento não precisa significar perder a própria natureza. Até aqui, vimos um país que preservou suas florestas, limitou o turismo e manteve tradições que desapareceram em muitas partes do mundo. Mas a verdadeira identidade de um lugar não está apenas em suas paisagens. Ela aparece na forma como as pessoas vivem. No Butão, a educação é gratuita e chega até mesmo às regiões mais isoladas do país. Além das disciplinas tradicionais, muitas escolas também valorizam a preservação da cultura, da língua e dos costumes locais, formando novas gerações sem romper completamente com o passado. O trabalho acompanha o ritmo da própria geografia. Enquanto parte da população vive da agricultura e da criação de animais nas áreas rurais, outros trabalham no turismo, no comércio, na produção de energia hidrelétrica e nos serviços públicos. Em um país de montanhas e vales profundos, a natureza continua influenciando a forma como as pessoas trabalham e vivem. A família e a comunidade também ocupam um papel importante. Em muitas regiões, vizinhos participam da vida uns dos outros, festivais reúnem cidades inteiras, e os laços familiares continuam sendo parte essencial do cotidiano. Até mesmo o esporte mais popular revela muito sobre essa sociedade. O arco e flecha, considerado o esporte nacional, vai muito além da competição. As disputas costumam reunir música, dança, brincadeiras e celebrações, transformando uma simples competição em um momento de convivência entre amigos e famílias. Talvez seja justamente a soma desses pequenos detalhes que torne o Butão tão diferente, não apenas pelas paisagens ou pelos templos, mas pela maneira como seu povo conseguiu preservar um estilo de vida que, em muitas partes do mundo, já ficou para trás. Depois de conhecer suas montanhas, compreender suas tradições e descobrir como seu povo encontrou um equilíbrio entre desenvolvimento, natureza e cultura, fica claro que o Butão é muito mais do que um destino diferente.
Sua verdadeira essência não está apenas nas paisagens, nos templos ou nas escolhas que fez ao longo de sua história. Ela vive nas pessoas. Talvez seja por isso que a imagem que melhor represente esse pequeno reino não seja um monumento famoso, mas a figura silenciosa de um monge caminhando entre as montanhas. Enquanto grande parte do mundo acelera, o Butão continua lembrando que algumas coisas não podem ser medidas apenas pelo crescimento econômico ou pela velocidade das mudanças. Para muitos de seus habitantes, viver bem também significa encontrar equilíbrio entre tradição e modernidade, entre progresso e preservação, entre o presente e tudo aquilo que merece continuar existindo. O Butão não é um país perfeito e nem pretende ser, mas sua história mostra que existem diferentes maneiras de construir uma sociedade e diferentes formas de enxergar o que realmente significa prosperar. Talvez essa seja a sua maior lição. Mais do que um lugar escondido no Himalaia, o Butão nos convida a olhar para o mundo com um pouco mais de calma e a lembrar que algumas riquezas não podem ser vistas em números, mas na maneira como um povo escolhe viver. E talvez seja exatamente por isso que um país tão pequeno continue despertando tanta curiosidade no mundo inteiro. Quando o sol começa a desaparecer atrás das montanhas do Himalaia, o silêncio volta a ocupar boa parte do Butão. As bandeiras de oração continuam balançando ao vento. Os mosteiros permanecem observando os vales, assim como fazem há séculos. E, entre montanhas, florestas e pequenas comunidades, a vida segue em um ritmo muito diferente daquele encontrado na maior parte do mundo. Talvez seja justamente isso que torne esse pequeno reino tão fascinante, não apenas pelas paisagens que abriga, mas pela sensação de que, ali, o tempo decidiu caminhar um pouco mais devagar. E enquanto o mundo continua mudando, o Butão permanece silenciosamente, lembrando que alguns dos lugares mais extraordinários do planeta ainda podem ser encontrados longe dos mapas mais conhecidos. O mundo é grande demais para caber em um único mapa. Obrigado por fazer parte desta jornada. Nos encontramos na próxima viagem. Somos o Fora do Mapa.